Olá pessoal, tudo bem? O tema desse vídeo é sobre os exames médicos solicitados pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Com os concursos aí em andamento, chegando já na sua fase final, muita gente tem ficado em dúvida em relação aos exames médicos que são solicitados pela Polícia Civil. Então eu vou explicar quais são esses exames e em que momento eles devem ser apresentados. Primeiro, quais exames solicitados? Basicamente são os mesmos para todas as carreiras, tá? Eu vou explicar sobre cada um deles. O primeiro solicitado que consta aqui na lista, no seu edital, é a colpocitologia oncótica, que nada mais é que o Papa Nicolau, tá? Esse exame, obviamente, ele só é solicitado para mulheres maiores de 25 anos ou com vida sexual ativa. Acredito que ninguém tenha problema para mostrar esse exame, porque é um exame já de rotina para todas as mulheres, né, que a gente faz anualmente. Então, se você já fez a sua prevenção aí nos últimos meses, pode ficar tranquila, só basta levar o resultado desse exame. Caso você aí esteja com a prevenção já para vencer, eu aconselho que você já procure o seu ginecologista e já remarque o exame. Lembrando que ele tem uma validade de 365 dias, ou seja, de 1 ano. O próximo exame solicitado é uma radiografia extraoral panorâmica com laudo. Nada mais é que um raio-x da região aqui dos dentes, né? Onde vai pegar de forma panorâmica toda a sua dentição. O laudo, ele vai basicamente dizer quais são os dentes ausentes, se tem alguma anomalia, se tem algum dente que você não possui, por exemplo, os dentes do siso, né, que muita gente acaba não tendo, então eles são ausentes. Esse exame também, ele é bem simples de ser realizado, geralmente o resultado já sai no dia e você pode realizar em qualquer clínica odontológica. Depois nós temos alguns exames de sangue e urina, como tipagem sanguínea, fator RH, hemograma completo, TAP, ureia, creatinina, TSH, triglicérides, colesterol total e frações, glicemia jejum, TGO, TGP, gama-GT, ácido úrico e urina do tipo 1, além de PSA total e livre para homens acima de 40 anos apenas, tá? Esses exames são exames bem simples de serem realizados também. Pode ser feito em qualquer laboratório médico, são resultados rápidos, né? Eu me lembro que o que demorou cerca de 5 dias para ficar pronto, então eles ficam prontos bem rapidinhos. Também você não tem grande dificuldade para fazer agendamento. A maioria dos laboratórios nem exige agendamento, exige apenas que você vá em jejum, né, para a realização dos exames, mas é algo bem simples também. Além disso, é solicitado um eletrocardiograma com laudo também. Esse eletro é importante constar o laudo, porque algumas clínicas elas apenas fazem o eletrocardiograma, né, e entregam para o paciente. É preciso que você solicite um laudo. O laudo nada mais é que o médico que realizou, ou o seu médico cardiologista, transcrever o resultado do seu eletro. Então, basicamente, ele vai colocar lá se você teve alguma alteração, se não teve, se foi um resultado normal, enfim. Também é solicitado um raio-x do tórax, também com laudo, tá? Então, quando você for fazer o raio-x, tem que verificar se a clínica já emite esse laudo ou se você vai ter que levar para algum médico dar um laudo em cima desse raio-x. Também é descrever o resultado do raio-x, basicamente é isso. Para mulheres acima de 40 anos é solicitada ainda uma mamografia bilateral, com validade também de 1 ano, tá? Então, as mulheres aí acima de 40 anos provavelmente já devem fazer como um acompanhamento, né, do próprio ginecologista, a mamografia também, assim como o Papa Nicolau, então acredito que ninguém tenha problema em relação a isso. Todos os exames, eles têm uma validade, alguns de 1 ano, outros de 6 meses e outros de até 3 meses, os exames de sangue principalmente 3 meses. O que acontece? Se você já fizer esse exame e depois ele não até a data de você apresentá-lo ele tiver passado já desse período determinado em edital, ele não tem mais validade, então você vai ter que refazer. O que eu aconselho nesse caso? Todos os exames, gente, desde o mais simples até o eletrocardiograma, os laboratórios, por lei, eles são proibidos de fazer exame, qualquer tipo de exame, sem uma requisição médica. Então, eu não posso chegar num laboratório e falar, olha, eu vim fazer um hemograma. Não pode, gente. Tem que ter uma requisição médica.
Então, aconselho que você procure o seu médico ou o seu médico da sua confiança, ou até mesmo o médico de unidade de saúde, explique a situação que você vai precisar realizar esses exames e já peça as requisições dos exames. Fique com esses pedidos em mãos, para na hora que você precisar apresentá-los, você consiga já facilmente fazer o agendamento ou já fazer a realização desses exames quando é solicitado. No último concurso que teve da Polícia Civil, quando o concurso finalizou e eles fizeram a homologação, eles já solicitaram a entrega de exames para todos os candidatos que haviam sido aprovados no número de vagas. Pois bem, esses candidatos, eles fizeram os exames, entregaram os resultados. No entanto, a nomeação demorou demais e muitos candidatos, quando eles foram nomeados, a maioria dos exames já estava vencido, então eles tiveram que refazer esses exames. Os candidatos que eram remanescentes, eles só foram solicitados os exames médicos quando saiu a nomeação. Então, logo com a nomeação, já saiu uma lista com as datas de entrega, tá, de todos os exames, constando o dia, local e hora de entrega para cada candidato, que é feito lá no DAP. Lá nesse mesmo dia você já passa também por alguns médicos, vou explicar como funciona. Por isso é que eu acho importante você não realizar os exames ainda, a não ser esses que já têm validade de 1 ano mesmo, que é um período longo, que são já exames de rotina, tá? Caso contrário, recomendo que você fique com os pedidos em mãos, mas ainda não faça os exames para não correr o risco de perder esses exames e ter que arcar com esses custos posteriormente. Outra dúvida que muita gente tem é em relação aos valores. Na época eu tinha convênio médico, então eu fui até os médicos que eu já passava mesmo, expliquei a situação e eles mesmos fizeram o pedido dos exames para mim e eu realizei tudo pelo convênio, então eu tive custo zero. Caso você não tenha, eu me lembro na época que algumas pessoas citaram algumas clínicas, principalmente em São Paulo, que estavam fazendo esses exames e os valores passados. Eu fiz uma pequena cotação rápida em alguns laboratórios para ter uma noção de média de preços e eu vou passar para vocês quanto é aproximadamente o custo desses exames, tá? Os valores que eu achei são apenas uma média, eu fiz cotação em apenas 2 clínicas e é claro que isso pode variar muito de região para região, mas é apenas para vocês terem uma noção, tá? Os exames de sangue e urina, eles ficaram em média no valor de R$ 150 para realização. Radiografia extraoral no valor de R$ 60. Eletrocardiograma, também R$ 60. Raio-x do tórax, R$ 70. Mamografia, ela variou bastante, então eu coloquei assim de 70 a 80 reais. Além disso, o Papa Nicolau também tem algumas clínicas que você já passa com o médico e eles fazem apenas a coleta desse exame e já realizam aproximadamente 60 reais. Isso tudo para você realizar de forma particular, tá? Mas é claro que se você tiver oportunidade de realizar por convênio médico ou até mesmo pelo SUS, isso facilita bastante, né? E é um gasto aí que você evita. Bom, então como é o processo de entrega? Saindo a nomeação, é determinada uma data para entrega, né, desses exames, onde você tem que levar todos eles, importante, você tem que levar o original, tá? Não são aceitas cópias. E lá nesse mesmo dia, além da entrega dos exames, você passa por dentista e por um médico. Eu não sei se porque no meu concurso eram muitos candidatos, então era muita gente por dia e tal, mas assim, foi uma avaliação bastante rápida, tá? Não se compara nem um pouco nem a avaliação assim, por exemplo, da PM ou da PRF, onde realmente são avaliados diversos critérios, não. É uma consulta assim, rápida mesmo, tá? Primeiro a gente passou no dentista, onde ele basicamente olhou os dentes e conferiu a radiografia, né? Eu, por exemplo, eu não tenho um dos dentes do siso, que eu fiz a remoção, então ele basicamente só conferiu, olha, a remoção do dente número tal, e a assistente olhou na radiografia e falou assim, confere. Basicamente foi isso. Depois a gente passou por um outro médico, um clínico geral, se eu não me engano, e ele pegou e deu uma olhada rápida nos exames para saber se eu tinha alguma alteração. Eu não tinha, meus exames estavam todos ok. Quem falou que tinha alguma alteração, alguns colegas comentaram que tinha alteração, por exemplo, de colesterol, triglicéridos, estava um pouquinho alterado. O médico apenas comentou dessa alteração e falou para se cuidar. Não conheci ninguém que tivesse tido algum problema maior em relação a isso, da pessoa, do médico falar, até mesmo uma reprova, nada do tipo, tá?
Depois a gente passou por um oftalmologista também. Eu faço uso de óculos, né? Eu tenho tanto miopia quanto astigmatismo, então eu estava usando meus óculos. A gente fez um exame rápido de visão, exame básico de oftalmologista. Ele nem sequer perguntou qual era meu grau e o que eu tinha. Não, ele só fez o exame, eu fui aprovada, consegui visualizar e responder aquilo que ele estava me pedindo e fui liberada, tá? Então também muita gente, é uma dúvida que muita gente tem em relação ao uso de óculos ou de lentes corretivas, né? Se tem algum limite. Olha, se tem, não foi me falado, desde que você consiga enxergar aquilo que ele tá te mostrando, tranquilo também. Basicamente foi isso, gente. O exame médico da Polícia Civil, até onde eu sei, ele nunca reprovou ninguém, desconheço se alguém reprovou no exame médico da Polícia Civil, tá? Da Civil, gente, do estado de São Paulo. A militar, sim, eu sei que ela é bem mais rígida, os exames são bem mais complexos e sim, ela reprova, tá? O da Civil, podem ficar tranquilos em relação a isso, tá? É só de praxe mesmo, e aí depois disso é emitido um laudo que você está apto, sua avaliação foi toda ok. Caso você não consiga entregar, porventura, algum exame. Na época eu lembro que aconteceu também, porque como eram muitos candidatos, eles fizeram a divisão por ordem alfabética. Então quem tinha as primeiras letras do nome, obviamente acabou entregando antes e o tempo foi bem curtinho aí para fazer essa entrega. Então não deu tempo de um exame ou outro ficar pronto. Eu lembro que eles deram a oportunidade de você entregar alguns dias depois, posteriormente também, você só levava lá os exames. Então, também em relação a isso, bem tranquilo, tá? Não se preocupem com essa parte, tá? É só cumprir tabela mesmo, é só entregar tudo aquilo que eles solicitarem, tá? Se atentar à questão dos laudos, isso é importante, tá? Se for algum exame que exige laudo, tem que constar, porque senão eles não vão aceitar e vão pedir para você refazer o exame, e aí é um custo adicional que você vai ter. Eu espero ter esclarecido a dúvida aí de todos vocês em relação a essa parte. Caso ainda reste alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. E quem quiser conversar mais diretamente comigo, pode me adicionar no Instagram, @aconcurseirareal. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixa o seu like aqui embaixo, tá? É muito importante isso pra gente. E é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.